Nosso DDS está voltado para a questão de instalação do guarda-corpo. Muitas vezes os colaboradores ignoram a instalação desse dispositivo, por acharem que o risco está controlado ou o risco de queda de pessoas ou materiais não existe. Mas galera, eles estão enganados, só se tem controle daquilo que oferece risco para o colaborador, se fizermos um bloqueio eficiente. Mas se foi elaborado de forma não conforme, fatalmente teremos aí a possibilidade de ocorrência de acidente grave ou até fatal. Se o guarda-corpo foi feito de forma parcial, você pode se recusar a realizar a atividade. Em muitas situações, na pressa para a execução das atividades, os colaboradores iniciam a construção do guarda-corpo, mas de repente são convocados para a realização de uma outra atividade em paralelo e acabam se esquecendo de finalizar a forma construtiva correta do guarda-corpo. E após a ocorrência de um acidente, é que vão se lembrar que não fizeram corretamente a construção do guarda-corpo, que tem o objetivo de proteger os colaboradores quanto ao risco de queda de pessoas e materiais. Galera, em 2022 a atividade era mais ou menos assim. A gente fazia aquele DDS do canteiro do CRD, depois a gente partia para a atividade. Era a noite inteira, dessa forma aí. Nossa missão era verificar as condições de iluminação e a atividade do sinaleiro diante das indas e vindas dos caminhões de lama. Foi um momento de muito aprendizado, principalmente no que diz respeito à atividade de trabalho noturna, que é bem diferente da atividade realizada durante o dia, porque à noite o recurso é bem limitado e a possibilidade de acidente aumenta. Não se espante quando alguém disser para você que as águas do Rio Doce estão subindo. Olhando assim, ele parece ser um rio inofensivo. Mas não se engane, ele tem ceifado a vida de várias pessoas que subestimam a sua capacidade. A campanha Setembro Amarelo surgiu nos Estados Unidos, em 1994, quando a família de um jovem suicida distribuiu, em seu velório, cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que estivessem enfrentando problemas emocionais. O amarelo fazia alusão à cor de um carro que o jovem tinha. E você vai perguntar o que é que esse rio tem a ver com isso. Em épocas passadas, era comum algumas pessoas se suicidarem pulando nesse rio. E ainda hoje temos relatos de pessoas que são encontradas mortas nesse rio, e algumas dessas mortes atribuídas ao suicídio. Essas pessoas precisavam de ajuda, e não foram acolhidas em tempo hábil, o que combinou na perda de suas vidas. Campanha Setembro Amarelo promove ações de prevenção ao suicídio. Esmerilhadeira sem a coifa de proteção. Caso ocorra a quebra do disco, os fragmentos podem atingir os olhos do trabalhador. Alguns trabalhadores acham que a coifa atrapalha o rendimento da atividade. Mas, não se esqueça que é um equipamento de proteção. Bota pra torar! Importância da utilização do uniforme retardante a chamas na execução das atividades, principalmente nas aberturas e fechamento de chaves. O uniforme retardante a chamas deve ser inspecionado no ato do recebimento e após cada lavagem. Caso seja constatada qualquer avaria nas costuras, botões ou velcro, os uniformes devem ser reparados de forma a manter ativa a propriedade de resistência à chama. Pequenos reparos como recolocar botões, fazer a bainha da calça e reforço de costuras podem ser feitos com a utilização de linha comum. Entretanto, em caso de rasgo, deve-se consultar o técnico de segurança do trabalho para avaliar o dano. O uniforme resistente à chama, que não estiver em condições de uso, deve ser inutilizado cortando-se as pernas ou as mangas de forma a impedir o seu uso. Nada de andar com o uniforme rasgado nas frentes de serviço. I love color.
Bom dia! Vocês sabem a importância de se fazer levantamento de perigos e riscos nas frentes de serviços? É importante realizar uma análise inicial de riscos antes de começar a operar um novo negócio ou instalação. Esse processo é chamado de levantamento preliminar de perigos. Essa análise ajuda a identificar possíveis perigos e riscos para a segurança das pessoas e do ambiente. É uma medida importante para prevenir acidentes e garantir a segurança no local de trabalho. Portanto, é crucial que essa análise seja realizada antes do início das atividades do novo estabelecimento ou instalações. Então não vamos descobrir os perigos e riscos da atividade à medida em que estão sendo executados os serviços. Nesse caso, a sua atividade poderá ser paralisada, porque ela não deveria nem ter começado. Como já é de costume, os colaboradores devem ter conhecimento da FISP. O objetivo é a apresentação de informações sobre os cuidados na operação, transporte e manuseio dos produtos químicos existentes na empresa. Sendo criada para fornecer informações sobre vários aspectos dos produtos químicos, substância ou preparados, quanto à proteção, à segurança, à saúde e meio ambiente. O fornecedor tem a responsabilidade de manter a FISP sempre atualizada e tornar disponível ao usuário receptor a edição mais recente. Já os usuários devem agir de acordo com uma avaliação de risco, tomando as medidas de precaução necessárias e as recomendações relevantes das FISP. Cabendo à gerência prover listas atualizadas, inventário, dos produtos químicos em uso nos processos industriais. E garantir que novos produtos químicos de usos diversos que forem entrar na empresa sejam submetidos previamente à aprovação do laboratório químico e à segurança do trabalho. Primeiro o treinamento, depois a execução das atividades. Um ponto negativo na execução de obras é a instalação de equipamentos de proteção coletiva. Na maioria das vezes, o guarda-corpo é feito de forma parcial. Muitas vezes o colaborador não se dá conta que se o guarda-corpo não for construído na sua totalidade, a gente tem o risco de queda de altura por terceiros ou até mesmo quem está na atividade. Independente de onde ele foi construído, deve ser sinalizado com placas. Além do risco de queda por falha no processo construtivo do guarda-corpo, nós ainda temos a abertura de pisos, que também na maioria das vezes não é sinalizado. Aí, nesse caso, se o técnico de segurança vem e paralisa a atividade, não faltará argumentação por parte dos supervisores para justificar aquilo que não foi feito a tempo antes da ocorrência do acidente. E aí é onde entra o argumento do achismo, que nas atividades de trabalho não podemos ter. Devemos seguir as normas para não ter que justificar as falhas. Lembrando que os colaboradores passam por treinamentos constantes sobre prevenção de acidente de trabalho. Por parte da segurança são realizadas várias inspeções com o objetivo de identificar e neutralizar os riscos. O técnico de segurança em muitas situações tem um trabalho muito difícil. Até porque a falta de conhecimento de alguns colaboradores acabam por manter esse risco em evidência. Além de ter aquela situação onde o colaborador acha que o que vai fazer vai terminar rapidinho e que nesse período não se tem risco de nenhum tipo de acidente na atividade. E é aí que muita gente se engana. Os técnicos de segurança, principalmente os novatos, devem ficar atentos a estas situações. Pois já tivemos acidentes onde o técnico passou, observou a situação mas não tomou nenhuma ação para conter a possibilidade de acidente. E logo em seguida o mesmo ocorreu. Tá aqui atrás. Cuidado! A telha! Vai pra lá! Aí! Cadê pra baixar agora? Nas movimentações